boa tarde a todos. Saudar os parlamentares presentes na pessoa do deputado Dacide Matos, com quem já tivemos a honra de conversar sobre esse tema há pouco mais de 2 semanas, acredito. Foi, inclusive, uma reunião muito profícua e eu acredito que, inclusive, que uma manifestação que saiu há pouco instante, aliás, há poucas semanas, talvez tenha sido em decorrência disso, né? Da questão do período de experiência, mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais adiante. Saudar o nosso colega, nosso amigo Rudinei Marques, né, representando aqui o Fonacat, né, que já ajudou muito aqui. Nós não temos uma apresentação, o Kleber está acompanhando a esposa, que teve uma questão de saúde, e me designou, então eu vou fazer uma rápida explanação, não vou usar os 20 minutos todos, e espero poder contribuir com esse debate. Bom, primeiro que a PEC 32, ela é calcada em cima de conceitos muito subjetivos. Então, logo no encaminhamento que é feito ao presidente da República, tem lá expressões do tipo foco em servir, valorização das pessoas, reconhecimento justo dos servidores, agilidade, inovação, gestão voltada para as melhores práticas mundiais, eficiência e racionalidade. Só que esses conceitos abstratos, eles não guardam convergência com aquilo que se apresenta no texto da PEC 32. Né? A PEC, ela promete entregar maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do Estado. E aí, fala-se muito na questão do tamanho do Estado, na necessidade de redução de custos, de cortar despesa, que o Estado é inchado, como bem lembrou o Rudinei. Mas aí eu gostaria de pontuar uma observação que não é minha, foi feita pelo senador Anastasia, que é membro, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Administrativa, é uma pessoa reconhecida não só pelo seu mandato parlamentar, mas a sua formação acadêmica, jurídica. E ele disse o seguinte: olha, o objetivo da reforma administrativa deveria ser a melhor prestação de serviço, o Estado se estruturar para melhor prover o serviço público ao cidadão. Não há como a gente discordar disso, não eu como servidor público, como auditor fiscal, né? Mas eu como cidadão, né, que vejo aí as dificuldades das pessoas com relação ao acesso ao serviço público de uma maneira geral. Então, bom, tendo isso como objetivo, né, a melhor prestação do serviço público, nós tínhamos que ter um diagnóstico para ver como é que nós vamos com todo o apreço que temos a equipe econômica, mas me parece que o diagnóstico que foi feito talvez tenha sido pautado por outros valores, a preocupação do próprio mercado, né, que talvez não entenda do funcionamento da máquina pública, e aí a gente precisa enaltecer o seguinte ponto de vista: quem quer reformar, quem quer modificar algo, precisaria perguntar àquelas pessoas que estão ali naquele processo como se dá essa modificação. O que está impactando a qualidade do serviço público? Veja bem, o que é que a presidente Bia Kicis e o relator Dacide Matos fizeram esse esforço grande de ouvir as entidades? É para ouvir as contribuições. Ora, pois, por que não a equipe econômica ter ouvido os segmentos dos servidores públicos para ver quais são realmente os diagnósticos, aquilo que está impedindo aquele serviço público de ser prestado da melhor forma possível? Será que a Polícia Militar, a Polícia Civil não teria uma contribuição? Será que tem viatura? Será que tem combustível? Será que na ponta da linha, na fronteira, você tem condição de prestar um bom serviço público? Você tem estrutura para segurar as toneladas de cocaína e contrabando que adentram nas nossas fronteiras e que chegam aos grandes centros e tem um impacto não só na saúde pública, como na questão da segurança pública? Será que há tomógrafo, raio-x, linha de sutura, câmera, máscaras, né, para que o médico, o enfermeiro possa prestar o serviço público de qualidade? Será que há desvios públicos, desvio de recursos públicos? Então, esse é o diagnóstico que precisaria ter sido feito para, a partir desse contexto, a gente buscar aprofundar nas suas soluções. Pois bem, não é o que nós observamos com relação ao que foi colocado na PEC 32. Tem uma frase da deputada e agora a senadora Margarida, que ela fala uma frase interessante.
nada sobre nós sem nós, né? Isso por conta das pessoas com deficiência. Eu digo mesmo, quer dizer, vamos trazendo um presente de grego para os servidores públicos, dizendo o seguinte: olha, vai que é bom, você vai conseguir entregar o melhor serviço público. E o curioso é que a gente, e aí eu vou falar agora como servidor público, eu vejo os alertas, as cobranças, né? As metas, as métricas. Eu não vejo a preocupação, inclusive da própria equipe econômica, inclusive tem uma secretaria sobre gestão de pessoas, sobre o seguinte: como é que as áreas de gestão de pessoas estão se qualificando ou buscando qualificar as suas equipes, as suas pessoas. O orçamento que nós estamos destinando aos órgãos públicos vai atender àqueles objetivos aos quais eles precisam entregar? O orçamento da Receita Federal em 2 anos encolheu R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então, meu amigo, não há como você se planejar se você não consegue investir naquilo que é mais elementar na administração tributária, que é a área de TI. Então, como é que a gente vai conseguir entregar um serviço público melhor? Tirar o cidadão da fila, tornar o atendimento mais rápido, menos burocrático, tirar, como gosto de dizer, o peso do Estado, né, de cima do contribuinte. De que forma, se você não consegue sequer contar com um orçamento que lhe permita entregar um serviço público de qualidade? Pois bem, a PEC 32, ela parte da premissa de que o problema está no tamanho do Estado, né? E aí ela propõe a questão de corte salarial, com a redução da jornada. Quer dizer, como é que você vai reduzir a jornada e vai entregar mais serviço público? Vamos falar isso para quem importa e para quem exporta, que os fiscais que estão lá na ponta vão ficar menos disponíveis, né, para o comércio exterior. Será que isso realmente vai convergir com o interesse público? Será que os empresários vão ficar satisfeitos com esse encaminhamento? E aí, eu vou me somar a Rudinei, quando a gente fala que há uma série de pontos que precisam ser aperfeiçoados nesse texto, só que há fases para a gente trabalhar essas questões. Existe aí a iminência de uma instalação da comissão especial, em que nós vamos aprofundar os aspectos de mérito, mas hoje, como essa matéria se encontra sob a relatoria do nosso deputado Darcy de Matos, na CCJ, vamos enfrentar, então, as questões de juridicidade, né, com relação à constitucionalidade da matéria. E aí eu trago 3 aspectos, né, até repisando o que o Rudinei falou, com relação a, por exemplo, período de experiência. E aí eu quero trazer alguns exemplos. Vamos fazer um concurso para 500 auditores, que ao final de um período de 12 meses, considerando que o cargo de auditor fiscal é o cargo típico de Estado, senão seriam 2 anos, né, de experiência, esse colega, esse auditor fiscal que tomou posse, que está acessando os sistemas da Receita Federal, que tem acesso a dados sigilosos do contribuinte, ele vai passar por um novo crivo, que ninguém sabe como é que vai funcionar, né? Se ele tem uma boa ou uma má relação com a chefia, isso vai influenciar positiva ou negativamente? Quais são os critérios para essa segunda avaliação, que é definitiva, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse colega que vai entrar, ele já pode assumir na fronteira, porque tem colegas que estão lá há mais de 7 anos. O último concurso da Receita foi em 2014. Então, eu tenho colegas em Ponta Porã, em Mundo Novo, etc., que estão lá doidos para poder ser removido e continuar a sua vida com suas famílias em outras localidades. Esses novos colegas já podem ir para lá, e ao final de um ano, se eles não entrarem, eles vão sair, e quem vai ocupar o lugar deles? E um terceiro ponto, que conflita de forma inequívoca com o princípio da eficiência que a PEC traz. Você vai pagar o salário de um auditor fiscal ou de um auditor da CGU por um ano, e ao final disso ele vai deixar a União e esse dinheiro vai ser jogado fora. Esse é o modelo de eficiência que está se trazendo para a PEC. Então não é razoável. Se houvesse a participação dos servidores públicos, talvez equívocos que nós reputamos como basilares dessa natureza não acontecessem. Um outro ponto, cargo de liderança. Hoje, a Constituição Federal, de forma muito sábia, né, feita pelo Constituinte originário lá atrás, diz o seguinte: olha, a função de direção, chefia e assessoramento se destinam exclusivamente. Aliás, os cargos em comissão e função de confiança se destinam exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento. Isso
para que as decisões nos processos, no mérito processual, fossem emanadas por servidores públicos sem nenhum tipo de ligação com o poderio econômico, com o poderio político, para que as decisões fossem pautadas pela tecnicidade, pela imparcialidade. Isso é prestigiar o interesse público, né? Hoje, quem está no governo pode achar isso ruim, mas amanhã ele pode virar oposição e como é que ele vai qualificar essa mudança no texto constitucional? Então, isso não é contra o governo, isso é a favor do Estado. Esse cargo de liderança, que substituiria a função comissionada e o cargo em comissão, ele pode atuar não só na direção, na assessoria ou na chefia. Pelo texto da PEC 32, especial e estratégica do órgão. Quer dizer, não é preciso um esforço cognitivo muito acentuado para perceber que as possíveis interferências podem trazer como resultado não a eficácia, a eficiência e a efetividade da prestação do serviço público. E, por fim, né, longe aí de concluir os meus 20 minutos, estou aí com 8 minutos, a questão do alargamento da competência do presidente da República, que hoje poderia extinguir quando vagos os cargos, vagos, né, sem que houvesse aumento de despesa. Hoje ele tem um alargamento da sua possibilidade, o que, no nosso entender, violaria a competência, usurparia a competência do Congresso Nacional e, dessa forma, a harmonia e independência dos poderes, que é um aspecto basilar da nossa Carta Magna. Meu relator, presidente, eu encerro aqui a minha exposição e fico aberto e fico à disposição dos parlamentares que queiram, eventualmente, formular questionamentos. Desejo uma boa tarde e bom trabalho a todos.